meu querido leitor, meu querido amante de livros e bolos, bem-vindo ao meu canal. E hoje nós temos o Vivendo e Escrevendo, onde eu vou falar de um livro de resenha. E a resenha que eu vou trazer é Querida Companhia Aérea, de Jonathan Miles. Esse aqui é da editora Globo e eu vou contar a história rapidamente de como esse livro chegou na minha mão. Esse livro ele é antigo, tá? Ele não é um livro novo, mas eu tinha um problema. Eu não tinha estantes, eu não tinha lugar para os livros, eu sempre fui um pouco caótica e eu, às vezes, muitas vezes, eu começava a ler um livro e aí vinha a diarista ou vinha o Renato e aquele livro era, entre aspas, guardado. E esse guardado, eu simplesmente não conseguia achar mais o livro e a minha leitura era interrompida. Então eu tenho vários livros que simplesmente nunca terminaram. Um deles foi O Caçador de Pipas, que faltavam 5 páginas para eu terminar. 5 ou 4. Foi muito frustrante para mim, porque esse não foi nem, não posso nem botar a culpa no Renato, no diarista. Foi véspera de mudança e eu tirei ele da onde estavam todos os livros, que eu falei, não, melhor ficar com esse livro na mão, porque esse eu estou terminando. E se ele misturar com os outros, eu nunca mais vou achar. Eu achei todos os outros logo depois que eu me mudei, mas eu nunca mais achei ele. Achei muitos anos depois, num lugar completamente nada a ver, né? E aí eu terminei de ler as 5 páginas, mas eu já tinha visto o filme, então eu já sabia mais ou menos como terminava. E esse daqui foi um caso bem parecido. Eu estava lendo esse livro, eu comprei justamente, adivinha, no aeroporto, né? Porque eu achei a ideia interessante. O livro inteiro é uma carta de reclamação à American Airlines, porque ela está prendendo este pobre personagem por várias horas, atrasou o voo sem motivo e ele está preso no aeroporto praticamente por um dia e uma noite, uma coisa assim. E ele tinha um lugar para chegar que era muito importante, que era o casamento da filha dele. Uma filha que ele não via há muitos anos. E ele vai começando a escrever essa carta, todos os parágrafos, não todos os parágrafos, mas todos os momentos que ele começa de novo uma história, ele fala: querida American Airlines. E aí ele começa a contar alguma coisa. No primeiro momento, claro, ele vai pedir o reembolso dos $368 que ele gastou, mas a partir daí ele começa a explicar por que ele está tão chateado, por que ele tenta uma explicação de por que a de por que eles estão atrasados por causa do tempo, se está um céu azul lá fora, por causa do vento, se não tem vento nenhum. Então, ele coloca várias questões ali para a American Airlines, mas o que mais me encantou nesse livro, claro que em algum momento ele sumiu, eu li muitas vezes ele no aeroporto mesmo, porque eu esperava muito entre um voo e outro, entre conexões, eu viajava bastante, e às vezes eu esperava bastante. E eu encontrei, inclusive, dentro dele, mas eu acho que já se perdeu aqui, eu encontrei um bilhete de voo da Gol para Porto Alegre de 2006. E aí eu falei, meu Deus, eu comprei esse livro em 2006 e nunca terminei de ler. E eu falei, vou terminar de ler esse livro, porque eu vou sorteá-lo, vou desapegar, é um livro legal, mas eu vou começar. Aí eu fui lá para o meio do livro, não entendi nada. Cara, não lembro de nada. Aí eu fui andando, fui indo pra trás, fui indo pra frente, fui indo pra trás. Gente, eu não lembro de nada desse livro, que também pudera, né? Os 2 anos que se passaram valeram por, sei lá, 30. E 2006 foi lá atrás. Aí eu pensei, cara, vou começar de novo. Não sou de fazer isso. Muito difícil. Mas eu não vi outra opção aqui. Comecei do zero. E para minha surpresa foi uma ótima escolha, porque o Jonathan Miles, ele é muito interessante. Ele não tem capítulos, então eu acho que foi o primeiro livro sem capítulos que eu li. O primeiro que eu tentei ler foi o Retrato do Artista Enquanto Jovem, de James Joyce, que eu achei muito chato. Aí eu falei, eu vou ler só um capítulo por dia. Quando eu fui ver, não tinha capítulo. Aí eu falei, não vai dar não. Aí eu desisti, porque eu achei ele muito chato. Mas não quer dizer que o livro seja ruim, tá? Eu só não estava no momento de ler. Esse daqui, ele é muito poético, porque o personagem, né, o Benny, ele é já um senhor, e ele é um tradutor de polonês, mas ele vai contando, né, para a companhia aérea, ele vai contando praticamente a vida, não só dele, mas a vida também dos pais dele, que ele acha importante, que mostra também aquela base, como o pai dele veio de um campo de concentração, que tinha marcas de chicote, como o trabalho do pai dele era terrível, porque ele era um dos judeus encarregados de
tirar, né, os corpos dali e apertar o botão, enfim, eram coisas terríveis, né? E o pai dele nunca falava sobre isso, mas obviamente não tinha resolvido nada daquilo, né? E justamente ele falava que o pai dele, apesar de ter passado por tudo isso, era extremamente racista. Olha que louco! Né? E a mãe dele, a senhora Willa, como ele chamava, era uma pessoa brilhante, era uma pessoa, uma menina, né? Quando ela cresceu, ela era muito brilhante, só que a partir dos 15, ela começou a ter alguns distúrbios emocionais, mentais, que naquela época ainda não eram muito bem detectados, muito bem tratados. Então, ela já vinha ali com os problemas. Então, ele acabou tendo uma vida como criança muito maluca, porque ele tinha um pai muito distante, ausente, e uma mãe completamente biruta, que tinha os seus surtos de bipolaridade. E ele se torna um poeta e se apaixona por uma moça que também tem os seus problemas também meio psicológicos. Então, ele é um homem que vai sendo levado pela vida, ele bebe muito, então ele teve seu problema de alcoolismo muito sério, e ele acaba se afastando, não se afastando, ele é afastado da família, da esposa e da filha, quando ela ainda é um bebê. E esse é o momento que ele pode tentar uma reconciliação. Mas a companhia aérea não está deixando ninguém embarcar, está todo mundo preso no aeroporto. E todo o livro ele é um passeio filosófico pela vida. E ao mesmo tempo ele também conta a história do livro que ele está traduzindo, que é do Valente, que é um polonês que vem da guerra e tenta se assentar ali em algum lugar, mesmo tendo deixado a família para trás, porque ele não sabe o que aconteceu com a família. E tem todos os traumas de uma guerra, e se apaixona, e vai para a Itália. Ele estava. Enfim, são várias. São pedaços da história que ele vai contando e ele vai analisando. E eu gosto muito de livros poéticos, livros que não é só assim, Ivo viu a uva, o céu estava azul, fulano correu para lá, e aí o bruxo fez isso, e aí o guerreiro fez... Eu não gosto muito de quando as coisas são muito diretas. É legal, por exemplo, eu gosto do Harlan Coben, ele faz muito isso, porque você vai numa leitura rápida, mas é que nem você vê um filme de ação, sabe? Não entra muito em mim. Quando o livro ele é mais poético, ele me toca mais. E esse momento a vida dele, você quer saber o que acontece? É uma vida que muita gente deve ter tido, né? De ter pais que tiveram suas histórias difíceis, a mãe dele vive com ele e ele é uma pessoa que teve que lidar com muita coisa na vida e você quer saber como isso vai se desenrolar. Será que ele vai chegar no casamento da filha? Será que ele vai finalizar o plano sombrio que ele está tramando? Será que ele vai prosseguir na vida dele ou mudar ou melhorar? O que acontece? Então você vai acompanhando. Eu acabei lendo muito rápido, apesar de ser um livro que eu não considero para todos os gostos. Não é um livro de fácil leitura, porque ele é um livro que, apesar de fluir bem, ele, como eu falei, ele não tem capítulos, ele é praticamente um livro inteiro no aeroporto, né? Voltando a memórias, né? Visitando memórias e lugares do personagem. Eu vou ler só um trechinho aqui para vocês. Eu tinha separado um trechinho, mas o Douglas tirou a marcação. E eu não gosto mais de rabiscar livro porque eu estou doando. E esse livro vai ser também sorteado aí pelo Livros com Bolo. Mas, então eu escolhi aqui um outro pedaço aqui momentaneamente, tá? Sem estender demais a questão, você poderia dizer que a poesia me criou. Ao chegar à adolescência, meu pai era uma sombra cinzenta e sem som que passava pela casa, o fantasma de um faz-tudo martirizado. E minha mãe permanecia, como antes, um caso para uma brigada antibomba psicológica. Eram menos pais do que companheiros de cela, e todos nós, em particular, marcávamos os dias do nosso confinamento. Meu pai venceu essa sombria competição, morrendo quando eu tinha 15 anos, vítima de um ataque cardíaco inesperado que o atingiu durante o sono. Para uma morte tão súbita e em uma idade tão vulnerável, foi uma passagem estranhamente sem emoção. Ele tinha apenas 48 anos, mas sua morte foi sentida como a de um paciente de sanatório que estivesse acamado e devastado pelo câncer há anos. Um ato de misericórdia, um presente, e não um roubo. Não lembro sequer de ter chorado no enterro. Senti como se estivesse acenando a Deus enquanto ele embarcava em uma nova e melhor aventura. Mande um cartão postal, Tata. Tenha coragem. Então,
É esse tipo de poesia, esse tipo de não é só, ele não é todo deprimente, pelo contrário, ele tem ótimos momentos de humor e tal, mas é uma vida, é uma vida difícil, né? Assim, emocionalmente difícil, né? Então eu achei bonito, eu achei legal e eu cheguei a querer assim, eu quero mesmo me desfazer desse livro porque eu achei ele tão bonito, tão interessante. Mas sim, é hora de desapegar, porque a pergunta que eu tenho que me fazer é: eu vou ler de novo? Muito dificilmente, porque tem muito livro para ler e eu também tenho muito livro para escrever. Então eu não vou ler de novo, né? E se eu tiver que ler de novo, sempre é o Kindle e sempre terão os relançamentos. Então eu vou doar esse livro aqui, eu vou sortear no Livros com Bolo, notando que, graças ao nosso querido Douglas, ele ficou amassadinho aqui com um pouquinho, com cara de água. Eu acho que ele derramou um pouquinho de água aqui. Aconteceu isso na biblioteca da meia-noite, tá vendo? Eu nem botei o Biblioteca da Meia-Noite para doação, porque eu achei que ele ficou um pouco machucado demais. Mas esse aqui não está tão machucado. E eu achei ele realmente tão bom que ele não deveria ficar parado na minha estante comigo, esperando um dia, quando eu tiver 90 anos, de reler. Porque eu já esqueci de tudo. Tá bom? Então eu vou estar sorteando. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Se você quiser, gostou da temática e tem vontade de ler, é só você se inscrever no www.circulodefantasia.com. Lá você vai ter como se inscrever com seu e-mail, simples assim. E aí eu vou te mandar um e-mail, vou mandar um e-mail daqui a alguns dias desse vídeo, e nesse e-mail eu vou estar fazendo uma pergunta, né? E aí é só você responder essa pergunta. Todos que responderem a pergunta estarão participando do sorteio. O sorteio é assim, eu vou levar ainda umas 2 semanas, mando mais um e-mail para o pessoal que não recebeu, né? Mas é meio que uma brincadeira que eu gosto de fazer. Eu adorei ouvir as respostas, ler as respostas do pessoal que concorreu ao Outlander. Então, eu espero que você possa concorrer, porque vai ser também divertido, e espero que você possa ganhar, que possa ser o seu presente também, de ver a aventura deste poeta, tradutor de polonês, esperando no aeroporto, ok? Então é isso, muito obrigada, eu fico por aqui. Se você gostou também, não esquece, se inscreve no canal, deixa sua curtida e deixa um comentário, que aí o YouTube fica feliz. E eu também faço leitura de livros. Eu já estou no 2º volume de Crônicas de Limiar. Se você gosta de livros ou não tem tempo para ler, ou já leu, mas quer saber mais ou menos como é, pela voz da autora, eu te convido a acompanhar. Eu já terminei Crônicas de Limiar 1, o Necromante, para mim foi muito legal, muito emocionante, e acabei de começar o Crônicas de Limiar 2, A Espada dos Dragões. Então, eu espero que você goste. Foi o voto do pessoal. Aí, pessoal, gostei. Eu fiquei muito feliz de vocês quererem continuar no mundo de Limiar. Teve uma balançadinha aí para Dragões Titânia. E eu fiquei super feliz de vocês estarem gostando tanto desse local que, para mim, é muito aconchegante, que é Limiar e Titânia. Tá bom? Um super beijo e até a próxima!